Olá, pessoal. Olá. Bem-vindos ao nosso 8º encontro com o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre povoamento da Terra, vamos falar sobre diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e vamos ver algumas considerações que Kardec fez sobre as concordâncias bíblicas referentes à criação e à ciência. Aí lá no povoamento a gente vai falar sobre Adão, né? Também vamos falar sobre Adão. Isso. O cara. Né? Vamos lá, pessoal? Vamos lá. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Capítulo 3. A criação. Parte final. Povoamento da Terra. Adão. A espécie humana começou por um só homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, você está lembrado na aula passada, quando Kardec pergunta sobre a época da aparição do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? Lembro. Então, nós falamos sobre as descobertas científicas que encontraram resquícios da aparição do homem há 300.000 anos, lembra? Sim. E se Adão viveu há 4.000 anos, sua existência é muito recente, né? É sim, praticamente uma criança. Um bebê. Diversidade das raças humanas. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe que, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. O homem apareceu em muitos pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outra, formaram-se novos tipos. Essas diferenças representam espécies distintas? Certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Vixe, Kardec toma cada bronca, né? Do ponto de vista da biologia e da genética modernas, não existem raças na espécie humana, sendo o conceito considerado uma construção social e histórica. As diferenças visíveis entre as populações, como a cor da pele,
o formato dos olhos, são apenas adaptações evolutivas superficiais ao ambiente e ao clima. Então vamos exemplificar, tá? Tá. Próximo à linha do Equador, populações desenvolveram maior concentração de melanina. Pele escura. Pele escura, para se proteger dos danos severos dos raios ultravioleta, tá? Ao migrarem para o norte, Europa e Ásia, onde a luz solar é fraca, a pele clareou para permitir que o corpo sintetizasse a vitamina D de forma eficiente. É importante a gente falar que isso veio se dando desde 300 mil anos, para a pessoa não achar que hoje a pele escura vai se transformar em clara, né? Sim. Nós somos hoje um conglomerado de situações que foram acontecendo durante os séculos, né? Então, outro exemplo. O formato do nariz e dos olhos, bem como a proporção do corpo, evoluíram para regular a temperatura interna do corpo. Então, narizes mais estreitos e longos, por exemplo, auxiliam no aquecimento e na umidificação do ar frio antes que ele chegue aos pulmões. Mas todos são iguais. Todos são iguais, só muda o externo, né? O uso histórico do termo raça serviu politicamente para justificar a dominação e as desigualdades. O mapeamento do DNA realizado pelo Projeto Genoma Humano, ele provou que quaisquer 2 seres humanos no planeta compartilham cerca de 99,9% do mesmo código genético. E aí, curiosamente, estudos detalhados revelam que existe mais variação genética interna dentro de uma mesma população local do que entre grupos de continentes diferentes. Interessante isso, Muito né? interessante. Então, isso significa que a biologia humana ela é contínua, ela não é dividida em blocos isolados. Exatamente. Okay? Pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos o universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinados esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles absolutamente não se assemelham. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida, como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes parece apenas como uma estrela? Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver.
Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos que, sem dúvida, contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Só para imaginar o nosso tamanho, Sim. estima-se que a Via Láctea contenha de 200 a 400 bilhões de estrelas no total. E que desse total, apenas 40 a 80 bilhões de estrelas sejam semelhantes ao nosso Sol. Só, apenas. Só. O nosso Sol é uma estrela de tamanho médio. Embora pareça colossal a partir da Terra, ele é minúsculo quando comparado aos monstros estelares da Via Láctea. A nossa estrela tem o tamanho equivalente a 109 terras. A Via Láctea é onde o nosso planeta se encontra, tá? Sim. Para termos uma ideia sobre o tamanho conhecido do espaço, a Via Láctea não passa de um grão de areia dentro do universo conhecido. Nossa. Quando pensamos que Deus cria incessantemente, nós podemos imaginar que ao mesmo tempo nós temos no universo mundos que estão em formação, Ok. mundos que estão servindo na sua função de servir à evolução da criação de Deus, e outros mundos em processo de extinção, porque eles já serviram ao seu propósito. Então, eles estão dissolvendo a sua aglomeração para que isso sirva para outras criações, porque no universo nada se perde, Tá bom. tudo se transforma. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, resultante da interpretação dada a passagens que, em geral, só possuíam sentido alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados que não há formas da perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. A ciência explicou e comprovou que a Terra gira em torno do Sol, em um processo histórico que durou séculos, passando por momentos cruciais. Vamos lá, vamos na sequência. Tá. Século III a.C., Tá. o astrônomo grego Aristarco de Samos, ou Samos, foi o primeiro a propor um modelo onde o Sol era o centro, mas as suas ideias não foram aceitas na época. Em 1543, o matemático polonês Nicolau Copérnico publicou formalmente a teoria do heliocentrismo. Ele propôs matematicamente que a Terra e os outros planetas orbitavam o Sol, contrariando a crença de que a Terra era o centro do universo. Em 1610, Galileu Galilei usou o telescópio recém-inventado para observar as fases do planeta Vênus e confirmou que ele girava em torno do Sol. Apoiado nas leis matemáticas de Johannes Kepler, o modelo heliocêntrico
ganhou fortes bases científicas, mas causou grande conflito com dogmas religiosos da época. Sim. A primeira prova definitiva e observável do movimento da Terra só veio em 1729, quando o astrônomo britânico James Bradley descobriu a aberração da luz estelar, provando de vez que a Terra se deslocava no espaço. É isso. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil. Está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles talvez de muitas centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, mas de um fato tão constante como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode deixar de admitir prova evidente do erro em que se pode cair, quando se toma ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos concluir, então, que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganam na sua interpretação. O Herculano Pires, na tradução feita por ele, nos esclarece que o Papa Pio XII, já em 1958, ele admitiu que os cálculos da ciência sobre a formação da Terra estão corretos, ratificando com isso o acerto de Kardec na advertência de que a gente tem que levar em conta os fatos históricos e a linguagem figurada da Bíblia. Sim. Entendeu? Sim. A ciência, escavando os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na superfície. E essa ordem concorda com a indicada no Gênese, com a diferença de que essa obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em apenas algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças naturais, em alguns milhões de anos. Deus seria por isso menor e menos poderoso? Sua obra se tornaria menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar as leis da natureza. O quadro comparativo seguinte resume os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permitindo abranger o conjunto e analisar as relações e as diferenças que existem entre eles e a Gênese bíblica. Primeiro, período astronômico. Formação do sistema solar, terra incandescente, resfriamento inicial e poeira cósmica. Primeiro dia, criação da luz, separação da luz e das trevas, o caos inicial. Segundo, período primário. Formação da crosta e dos oceanos, atmosfera densa, surgimento da vida marinha primitiva. Segundo dia, separação das águas e criação do firmamento, céu e oceanos. Terceiro, período de transição. A atmosfera clareia, estabilização do clima, surgimento de grandes florestas e pântanos. Terceiro dia, separação da terra seca e surgimento da vegetação e árvores frutíferas. Quarto, período secundário. Era dos dinossauros, domínio dos grandes répteis, surgimento das aves e mamíferos precoces. Quarto e quinto dias, aparição do sol e lua visíveis e criação dos monstros marinhos e aves. Quinto, período terciário.
extinção dos dinossauros, expansão e diversificação dos grandes mamíferos terrestres. Sexto dia, início. Criação dos animais terrestres, gado, feras e répteis da terra. Sexto, período quaternário. Grandes glaciações, fixação do clima atual, surgimento do homem. Sexto dia, final. Criação do ser humano. Bilhões de anos em evolução lenta. 6 dias figurativos de criação direta. Um primeiro fato que ressalta do quadro comparativo acima é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde, de maneira rigorosa, como muitos creem, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável é a da sucessão de seres orgânicos, que é muito próxima, e na aparição do homem por último. Isso é um fato importante. A ciência, de acordo neste ponto com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano 1654 da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior à aparição do homem, tendo em vista que até agora não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço da sua presença, nem da presença dos animais que, sob o ponto de vista físico, são da sua mesma categoria. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a respeito, podendo acontecer, portanto, que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. Então se reconhecerá que neste ponto, como em outros, o texto bíblico é figurado. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não dá lugar a confusões. E no momento em que se encontrarem os traços da existência do homem anteriores à grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis e será necessário aceitar o fato como se aceitou o do movimento da Terra e o dos 6 períodos da criação. Para a ciência, nunca houve um dilúvio global que cobriu todo o planeta. No entanto, a geologia aponta para grandes inundações regionais que ocorreram no fim da última era do gelo, por volta de 7.000 a 8.000 anos atrás. As observações de Herculano Pires nos informam que, em 1929, escavações arqueológicas próximo ao Golfo Pérsico, feitas em busca da cidade de Ur, revelaram uma catástrofe diluviana ocorrida há 4.000 anos a.C. Charles Woolley, o descobridor, transmitiu a notícia ao mundo dizendo: encontramos os sinais do dilúvio universal. Trabalhos posteriores comprovaram o fato, mostrando que houve um dilúvio local no delta do Tigre e Eufrates. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, não há dúvida, ainda hipotética, mas eis como nos parece menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra há 4.000 anos antes do Cristo, se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção apenas de uma família, conclui-se que o povoamento da Terra data de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levarmos em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época ainda mais recuada. Teria sido então necessário que do 24º ao 18º século, quer dizer,
Num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não estivessem povoadas, mas também que nesse curto intervalo a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças humanas vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações das características físicas, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas. E o exame fisiológico prova a existência, entre algumas raças, de diferenças constitucionais mais profundas que as produzidas pelo clima. O cruzamento de raças produz os tipos intermediários, tende a superar os caracteres extremos, mas não cria estes, produzindo apenas as variedades. Ora, para que tivesse havido cruzamento de raças, era necessário que houvesse raças distintas, e como explicarmos a sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé se tivessem transformado a ponto de produzirem a raça etiópica, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. A gente precisa contextualizar as ideias de Kardec no século XIX, tá bom? Assim, Kardec, ele assume o acerto na época da teoria poligenista. Essa teoria defende que as raças, elas vêm de têm diferentes origens geológicas, biológicas ou ancestrais independentes. Troncos, ou seja, né? Troncos diferentes, tá? Essa visão, ela é contrária, ela se contrapõe ao monogenismo. O monogenismo defende que toda a humanidade parte de um único ancestral em comum. A humanidade parte só de um ancestral, o que se prova hoje pelas análises de DNA, conforme já falamos no comentário da pergunta 54. Isso. Tá bom? Isso. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, a diversidade das origens. Adão, que viveu há 6.000 anos como tendo povoado uma região ainda inabitada, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial que se tomou pelo cataclismo geológico e tendo-se em conta, por fim, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Eis porque é prudente não se acusar muito ligeiramente de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer um desmentido aos que as combatem. As ideias religiosas, longe de perder, se engrandecem ao marchar com a ciência, esse o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Kardec, no livro A Gênese... Essa Gênese de novo. De novo. Ele nos diz que para compreender certas partes da Gênese bíblica, é preciso entender que elas se referem aos mitos, crenças e narrativas filosóficas antigas, que explicam a origem, a evolução e a organização do universo, porque são as ideias do tempo que essa Gênese é reflexo. Claro, é da época, né? E ante o progresso da física e da astronomia, essas ideias não se sustentam, né? Kardec ainda nos adverte que por mais grosseiro que seja o erro de uma crença, ainda se transmitem esses erros religiosos para as crianças como verdades sacras. Questiona ele como é que a gente quer que não se faça incrédulos no futuro. Exatamente. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudemo-la, pelo contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma epopeia rica em alegorias, onde se torna necessário procurar o sentido oculto,
que é preciso comentar e explicar com a ajuda da razão e da ciência. Que ressaltemos as belezas poéticas e as instruções veladas sob a forma de metáforas. É preciso demonstrar decididamente os erros no próprio interesse da religião. Vamos respeitá-la mais quando esses erros não forem mais impostos pela fé como verdades, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando seu nome não estiver mais misturado a fatos controversos. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 12. Terminamos aqui nosso 8º encontro. Isso. É sempre importante lembrar uma coisa que Kardec está falando aqui. A Bíblia é um livro muito importante, tá bom? É um livro historicamente importante, fala sobre a criação das civilizações, fala sobre a criação do mundo, e muitas das vezes de forma alegórica, metafórica, tá bom? E por trás dessa alegoria, dessa metáfora, cientificamente, você busca a realidade dos fatos, tá bem? A única coisa que não fica boa é quando você, por questões religiosas, subestima a inteligência das pessoas e impõe ideias ultrapassadas, coisas que cientificamente já são provadas como impossíveis. É esse o problema, quando você tenta subestimar a inteligência das pessoas, tá bom? Você cerceia a capacidade de pesquisa, de conhecimento, que é importante hoje, nos nossos dias atuais. E a gente se preocupa muito com o desenvolvimento das próximas gerações, dos espíritos que estão vindo, né? Muitos deles encarnam em lugares, em famílias que são muito atrasadas com relação ao conhecimento do mundo como ele é hoje. E isso prejudica, né, o desenvolvimento espiritual. Vou dar só um exemplo para terminar, tá bem? A questão da Terra ser plana, ela aparece na Bíblia, mas era o que se tinha de conhecimento à época. Dá para entender? Sabe-se que a Terra não é plana. E quando alguém tentar impor isso, dizendo a Terra é plana, aí está tentando cercear a sua inteligência, está subestimando a sua inteligência, tá bom? Está pensando como no tempo da Bíblia, exatamente, né? Está voltando atrás no conhecimento humano, né? Que a gente vai tendo durante as nossas encarnações. É isso, é tá bem? Tá? Na próxima aula... Nosso próximo encontro, que isso não é aula, é um encontro, né? A gente mais aprende do que ensina. É verdade. No próximo encontro, nós falaremos sobre o capítulo 4 do livro 1, que é sobre princípio vital. Muitas dúvidas sobre o princípio vital, né? Nós vamos falar sobre seres orgânicos e inorgânicos, vamos falar sobre a vida e a morte, e vamos falar sobre inteligência e instinto. Isso me lembrou uma frase que eu vi outro dia. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Fiquem com Deus, esperamos vocês na próxima terça-feira, e que Jesus esteja nos seus lares e nos seus corações. Sempre. Até lá. Abraços. A raça humana é uma semana